Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, você está entrando em mais um MarraCast, o podcast da Marra Áudio, que trata sobre assuntos de eletrônica, desenvolvimento, inteligência artificial, a parte do pessoal que implementa de fato as tecnologias dentro do nosso Brasil. Pessoal, vamos lá, estamos começando mais um MarraCast. Para você que não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, aperta o sininho para ter as notificações aí. Deixem seus comentários para saber como é que a gente está indo. Engajem com a gente nas redes sociais. A gente está no TikTok. A gente também está no Spotify, se você quiser acompanhar o podcast pelo Spotify. Estamos no TikTok, no Instagram, estamos no Facebook, embora a gente está ainda correndo atrás do preju no Facebook. Então inscrevam-se no nosso canal. Desde o último podcast a gente está agora com as canecas. Ainda não estamos vendendo as canecas do MarraCast. Mas é uma novidade, estamos aqui usando para o podcast. Se você quer ter uma caneca dessa, fale com a gente, quem sabe a gente faz uma série dessas. Ou se você tem uma ideia para um design bacana, focado em eletrônica, e você quer botar a tua ideia em prática, fale com a gente. A gente tem maneiras de viabilizar isso, colocar aqui no podcast, vamos conversar. Estamos aqui no estúdio Casa da Avó, pilotado pelo nosso Rafa Samurai aqui. Você que precisa fazer o seu podcast, o seu review de produto, qualquer vídeo relacionado à divulgação que você precisa fazer, falem com eles, o Estúdio Casa da Avó, eles vão atender muito bem você, vão te dar a infraestrutura necessária, os vídeos todos vêm de forma muito tranquila, automática. Lá o Rafa tem um mega esquema aqui que ele é super organizado, então falem com ele, tanto o Lê quanto o Rafa vão te atender muito bem e vão sanar as tuas necessidades aí. Alguns avisos aqui importantes, né? Nós estamos começando mais um MarraCast, sempre tem novidade. A gente gravou faz umas 2 semanas, acho, ou uma semana, não lembro bem, um review de equipamento aqui, né, equipamento bacana da Tektronix, e vai entrar no ar em breve. Nós estamos ali fazendo algumas edições, um review ao vivo, mas que como ficou muito comprido, a gente está dando uma cortada aí para ficar mais... ao vivo, mas tem uns cortezinhos para não ficar maçante para vocês. E aguardem esse tipo de conteúdo, né, algumas coisas diferentes, uns testes, né, digam pra gente como é que a gente está indo, né, uma coisa bastante colaborativa aí com o pessoal que assiste a gente. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, professor Alessandro Cunha. Eu mesmo. De Application Engineer na Avinet, uma baita distribuidora de componentes eletrônicos. Seja bem-vindo ao nosso MarraCast. Legal, olha, muito obrigado pelo convite, acompanho o seu trabalho há um pouco tempo, não sou um fã de longa data dos produtos de áudio que vocês colocam, fico lisonjeado pelo convite. Eu trabalho numa empresa que distribui componentes eletrônicos globalmente, né? O termo distribuir é algo que às vezes as pessoas não entendem direito, então seria bacana explicar isso. A gente é franqueado de alguns dos grandes fabricantes de semicondutor, como a Intel, a AMD, Xilinx, Micro, Texas Instruments, entre outras, né? E o que a gente faz é a distribuição desses componentes eletrônicos para quem produz equipamentos eletrônicos, tá? Então... todo mundo que desenvolve alguma coisa envolvendo a eletrônica, que precisa de um processador, uma memória, uma fonte de alimentação, a Avnet é um canal para poder atender a essa demanda de produção. Meu cargo lá como engenheiro de aplicação, eu sou meio que o responsável técnico. Os meus colegas, meus pares engenheiros de aplicação são responsáveis técnicos por ajudar o cara que está desenvolvendo algum produto, algum projeto, a escolher aquele item que se encaixa melhor no produto, no equipamento. Por exemplo, a gente estava falando aqui no Esquenta, antes de começar o nosso bate-papo, que você recebeu um colega aqui que desenvolve drones, né? Para fazer um drone voar, uma das coisas que hoje são muito necessárias são sensores inerciais, acelerômetros, giroscópios, magnetômetros, para saber como que o drone está se comportando no ar, se ele está acelerando, se está desacelerando, a que altitude ele está do solo, que velocidade. Então, esses sensores conseguem capturar essa informação,
colocar numa CPU que processa esse dado e um driver de motor faz com que aquelas hélices, né, as 4 hélices, 6, 8, dependendo do modelo do drone, se regulem em termos de velocidade para fazer o movimento que o controlador quer fazer. Então, digamos que existisse uma empresa nacional que desenvolve drones em larga escala. O engenheiro de aplicação conseguiria ajudar ele a escolher, dentro dos fabricantes que têm esse tipo de sensores, quem são os sensores mais adequados para um projeto, para uma coisa. Então, meu dia a dia é sentar com essas empresas no Brasil e discutir com ela, olha, qual é o projeto que você está fazendo? É um projeto de indústria 4.0? É um projeto de fone de ouvido? É um projeto de alguma coisa focado para a saúde, para o agro? E aí a gente acaba, dentro do line card de componentes que nós temos lá, aconselhando a usar esse ou aquele componente como sendo mais adequado. Então, nunca um dia é igual ao outro. Sempre não há rotina, né? A rotina é sempre ter alguma coisa diferente, né? Dá para imaginar, porque a gente tem... Pelo menos pela minha experiência, a gente tem muitos projetos que são únicos, né? Sim. Dentro do, assim, se você vai para a China, você tem, 3, 4, 5, 6 empresas que fazem o mesmo produto. Aqui Sim. no Brasil, imagino que é mais único, né? A gente tem um cara que faz o fone, um cara que faz flight controller, outro cara faz... Tem menos empresas, né? A competição da indústria nacional de eletrônica, ela vem ao longo dos últimos 40 anos reduzindo bastante. Se você pegar noticiário, googar aí na internet e procurar, você vai ver que muitos ramos de indústria perderam mercado para competições de exportadores como a China, por exemplo, né? Quando se diz que a China é o celeiro do mundo, que faz o parque fabril do mundo, né? Que faz desenvolvimentos de equipamentos eletrônicos, isso a cada vez mais tem se tornado verdade, e os subsídios que esses governos têm acabam, para a nossa carga tributária, sendo impeditivos de ter uma indústria pujante fabricando em determinadas áreas, tá? Então, é difícil competir com alguns produtos chineses, sim. E você está correto na sua impressão. Se na China, por exemplo, a gente tem 5, 6, 7, 8 fabricantes diferentes, competitivos, com boa qualidade de fones de ouvido, aqui no Brasil eu me lembro de 1, 2, no máximo. É bem difícil mesmo em termos de volume. Eu vejo isso, por exemplo, na fabricação de placa de circuito impresso, por exemplo. Hoje existem diversos diferentes modelos de negócio, né, fora do Brasil, que te entregam um produto barato, né? A gente tem a questão do copyright, né? De você segurar o seu design, vou enviar para a China e tal, mas é legal que o modelo de negócio deles baixou muito o valor da produção, né? Você tem serviços oferecendo a $2, $3 placas que são, aqui no Brasil, você vai pagar 1.000, 2.000 no seu protótipo. É difícil concorrer, né, cara? Porque assim, aqui você paga um imposto monstruoso para conseguir subir a sua empresa, né? E olha só, a tecnologia envolvida no projeto e fabricação de uma placa de circuito impresso não é algo trivial. Não é algo trivial. Se a gente for colocar um processador cujo encapsulamento são aquelas bolinhas, os BGA, Ball Grid Array, né? Você tem um cara de 3 centímetros por 3 centímetros de tamanho, você vira ele do outro lado, você tem 200, 500 bolinhas ali. Para eu conseguir tirar todos os sinais daquele processador, uma placa de circuito impresso, muitas vezes, ela precisa de 8 a 12 camadas de cobre intercaladas por isolantes para fazer as trilhas de circuito impresso. Então você tem uma dessas camadas só para fazer a parte positiva, outra camada para fazer a parte de sinal, outra camada é o terra, outra camada é a conversa com a memória. Esse projeto não é algo trivial de ser feito. A tecnologia para você, aspas, imprimir essas camadas, compactar e gerar uma placa de circuito impresso com preço e qualidade competitivo, muitas indústrias no Brasil têm capacidade de fazer. Eu, antes de trabalhar na Avent, durante 10 anos, eu tive uma empresa de treinamento e que a gente também trabalhava como design house. Design house eu pegava projetos avulsos para fazer, então eu tinha uma carteira de clientes e a gente fazia projetos. Inúmeras vezes nós cotamos o preço desses projetos de placa de circuito impresso com algumas empresas brasileiras de altíssima qualidade e nós íamos para esses sites que ofertavam você subir o seu projeto na web, cotar na web e comprar essa placa via web de um fabricante chinês.
Na grande maioria das vezes, o preço foi 1/4 do Ou menos, custo do que nós tínhamos aqui no Brasil para um volume de amostras de 10 peças, tá? Então, quando a gente queria fazer um protótipo pequeno, apenas 10 unidades, era muito difícil competir com esse custo chinês. Então, isso realmente é uma realidade dura e real, não tem como fugir disso muito hoje. Eu acho que assim, tem uma parte que é um modelo de negócio e a outra de fato carga tributária e você ter o mesmo profissional qualificado aqui no Brasil e lá na China é outro custo de remuneração, de Sim, tudo, né? De sim, tudo. Então com certeza é um lado difícil, né? É. Tocaremos nisso já já. Aham. Mas eu queria um pouquinho explorar o teu histórico, cara, porque assim, eu não te conhecia pessoalmente, Aham. eu te vi já em outros eventos, mas eu não conhecia você. Quem fala muito bem de você é um colega meu, Eduardo Bernardi, que gostava muito da... Você é amigo do Eduardo Bernardi? O Eduardo Bernardi trabalhou comigo na minha empresa, o Eduardo Bernardi, né? Depois abriu uma vaga no Liceu de Artes e Ofício, no LAU, né? Eles têm uma indústria gigantesca de medidores de água, medidores de insumos e tal. E o gerente lá precisava de alguém com um nível de conhecimento que o Eduardo Bernardi tem, né? E aí eu falei, não, gente, eu tenho um garoto que trabalhou comigo aqui, o cara, assim, ele é um pouco introspectivo, não é tão expansivo quanto eu, mas é o tipo de pessoa que quando senta na bancada para fazer alguma coisa, é o cara que eu gosto de brincar com meus clientes, é o cara que escova os beats. Ele é impressionante. Ele escova os beats. Ele diz, não, é isso aqui que precisa fazer, me dá um... Ele quietinho lá no dele, quando você vai ver, ó, veja se isso está bom. E o negócio tá absurdamente bom demais, cara. fantástico funcionando, né? E eu indiquei ele trabalhou no... Acho que ele ainda está no LAU, né? Trabalha. Tá lá no LAU bem, bacana. Então, e ele que me falou quer dizer, na real bateu, né? Ele falou de você e eu tive mais pessoas falando, pô, chama o cara super gente fina, chama ele, vai ser um bom papo, né? Aí eu falei, deixa eu ir no LinkedIn dele encher o saco mesmo, porque a gente tinha uma conexão ali, mas não tinha proximidade. Eu falei, cara... Nunca que ele vai me responder. Eu ouvi 17 não, ouvi um sim. Aí falei, cara, impressionantemente, eu te mandei a mensagem, você recebeu assim, você respondeu em 5 minutos o que eu precisava ouvir lá, vamos conversar. E a coisa andou. Mas assim, eu vi teu histórico no LinkedIn, mas eu não participei, né, desse histórico porque a gente não tinha muito em comum. Conta um pouquinho da tua história, cara. Eu vi assim, é super rico, bastante experiência. né? Legal. Cara, de trás para frente, tá? Hoje já estou há 10 anos trabalhando na Avnet como engenheiro de aplicação, né? Por ser uma empresa americana, o escritório aqui do Brasil, ele responde para o eixo das Américas, né? Então, que envolve Canadá, Estados Unidos, México e Latinoamérica, né? Então, nosso escritório aqui de São Paulo, a gente é responsável por cobrir isso. Eu estou há 10 anos lá. Eu entrei na Avnet por indicação de um outro grande amigo comum que a gente tem, que é o Juliano Pereira, amigo do Eduardo Bernardi, né? Que na época ele trabalhava representando os compiladores IAR, que são utilizados para fazer a gravação de código-fonte de microcontroladores, né? Eu tinha uma empresa chamada TechTraining, e durante 10 anos que essa empresa esteve aberta, 8 eu consegui manter um contrato de exclusividade com a Texas Instruments para ser o treinador oficial da Texas no Brasil. E foi um período, assim, absurdamente legal da minha vida, porque o que acontecia? A Texas resolvia lançar um novo microcontrolador, um novo microprocessador, um novo rádio de RF. E eu tinha contato com o time da Texas, do escritório aqui de São Paulo, e falou, olha, vai lançar um novo MSP 430, por exemplo. Você não quer ir lá para Dallas, lá na factory, lá na fábrica, conversar com o time da BU para você entender e montar um treinamento? Catava um avião, ia lá para Dallas, fazia um treinamento com os caras, pegava as plaquinhas, escrevia um curso, voltava e rodava o Brasil todo no treinamento. Então é muito engraçado quando eu entrei na Avnet, depois desses 10 anos trabalhando na TechTraining, alguns clientes que eu ia atender me conheciam como o professor Alessandro dos cursos da Texas. Entendi. Então, cara, eu rodei o Brasil nessa época, bicho, sei lá, que foi isso, 2010, 12? Por aí, né? Eu abri a TechTraining em 2008. Chegando em 2010. 2008, tá? Então, em 2008 eu abri a TechTraining e aí a gente começou a trabalhar de Não, cara, antes, 2006. 2006, porque 2006 a 2016, 10 anos, só que eu entrei na Avnet em 2014. Eu tentei durante 2 anos conciliar as duas coisas, vi que era impossível, aí fechei, entendeu? E fui só pra Avnet, né? E antes de trabalhar na TechTraining,
Nos primórdios da minha carreira educacional, eu fiz Senai, do curso de aprendizagem industrial, aquele curso que a molecada com 14 anos, né, que é o que eu quero colocar meu filho daqui a pouco para fazer, que é o curso de aprendiz, fiz um curso de reparador de equipamentos eletrônicos. Esse curso nem existe mais na grade do Senai como reparador de equipamentos eletrônicos, mas seria equivalente a um técnico de eletrônica. Saí do reparador, fui fazer curso técnico mesmo, fiz lá no Colégio Flamingo, no Shopping da Lapa, nem existe mais, cara, tá? Que hoje virou o Colégio das Américas. E depois saí do colégio técnico, entrei na Universidade de São Judas Tadeu, aqui na Moca, aqui do ladinho, para fazer engenharia elétrica. Acabei engenharia elétrica, fui pro ITA, fazer mestrado. E aí eu fiz 5 anos de mestrado lá no ITA. Nesse período, enquanto eu estava no curso técnico e na engenharia, eu trabalhava com telecomunicações. Então eu passei uns 15 anos da minha vida trabalhando com telecom, fazendo implantação de 1G analógico, 1G, depois 2G e 3G. Quando chegou o 4G, foi bem na época em que o Lula ganhou a primeira eleição para presidente em 2002. Eu estava trabalhando nessas empresas de telecom nessa época. E aconteceu um negócio interessante já naquela época, porque todo mundo dizia que o sapo barbudo ia ganhar as eleições e ele ia estatizar tudo, tá? A Telesp, que tinha sido vendida para Telefônica? Não era Telefônica ainda, né? Telesp celular, era Telesp, foi vendida para Telesp celular, que depois virou Vivo, né? Que depois ia ser estatizada. Né? Não ia ser mais uma companhia privatizada. O sapo barbudo ia chegar e ia estatizar tudo, porque o Lula até então tinha tentado contra o Collor, contra o Fernando Henrique 2 vezes e tinha perdido todas. E quando ele ganhou em 2012, havia um temor do mercado que ele ia ter uma onda de estatizações e todas as empresas iam fechar. O que aconteceu nessa onda? Na empresa que eu trabalhava, mais 450 pessoas fomos demitidos. Porque as empresas estavam com medo de fechar os contratos futuros, imaginando que isso aqui ia virar, sabe, uma Rússia socialista comunista, né? Não foi isso que aconteceu. Tivemos bastante financiamento público para empresa privada. Não foi isso que aconteceu a partir de 2002. Teve muito FINEP, Só que aí eu fui bater porque eu fui demitido, primeira vez e única na minha vida que eu fui demitido de uma empresa, fui bater na porta de algumas empresas pedindo emprego, de telecom, que era onde eu tinha experiência, e todo mundo, não, bicho, aqui tá mandando embora, tal, não dá para contratar. O que eu peguei e fiz? Falei, quer saber? Fiquei 30 dias sem fazer nada, descansando. Passou 30 dias, eu falei, vou dar aula, vou ser professor. E liguei pro meu antigo professor do Colégio Flamingo, o Silvio, né? Infelizmente o Silvio já faleceu. Falei, Silvião, vou dar aula aí, tem vaga? Eu falei assim, cara, até tem, mas não vem pra cá não que o salário daqui é uma merda. Né? Não vem pra cá não que o salário daqui é uma merda. Eu dou aula no Senai da Vila Leopoldina e tá com uma vaga pra professor lá, você quer ir? Eu falei, mas o Senai da Vila Leopoldina foi o que eu fiz, o CAI. Vou demais. Aí fui fazer uma entrevista com o professor Alexandre Capelli, que era um dos gigantescos autores da revista Saber Eletrônica. Era uma tríade de caras naquela época, o Hélio Fittipaldi, que era o dono, o Alexandre Capelli, com um monte de artigos industriais, e o mito, a lenda, o professor Newton Sebraga, né? E aí eu fiz entrevista com o Capelli, cara. Gostei de você. Você consegue começar já amanhã? Eu falei, mas já amanhã? Pode. Aí fizemos o contrato. Eu sei que na semana seguinte já estava dando aula. E eu continuei como docente do Senai CLT contratado até 2005. De 2002 a 2005. Né? E foi nesse período em que eu conheci a editora Saber e o Capelli me ofereceu, você não quer escrever uns artigos aqui para Saber, tal? Você escreve bem, você fala bem. Foi onde começou o meu contrato informal com a Saber. Então eu fui colunista da revista Saber Eletrônica de 2004 até ela fechar as portas. Em 2010, eu acho que ela começou a ter um problema com
com mídia digital, com isso, começou a não ter um volume de vendas tão grande, né? E o Hélio Fittipaldi, que é o dono da editora, não conseguiu segurar isso. Foi aí que o Hélio e o Newton C. Braga romperam, né? O Newton abriu o instituto dele, o Instituto Newton Braga, e ele continua até hoje com as publicações dele, com tudo que ele escreveu lá no instituto, e a editora Saber, eu acho que fechou, faliu. Né? Aliás, é um podcast interessante para vocês assistirem, que é o podcast do Renato Faiotti, que né? veio aqui e explicou exatamente isso pra gente. E olha só que legal, eu vinha conhecer o Renato depois que eu já tinha saído da Saber há muito tempo. Caramba. Eu não tive contato com o Renato enquanto ele estava lá na editora com o professor Newton, tá? Eu vim conhecê-lo só depois, né? Inclusive, publiquei alguns livros já pelo novo instituto do professor Newton, né? Então tem uns livros que eram as apostilas que eu tinha escrito na época de Senai, então a gente mudou isso aí para o formato dele. Então, mas cara, era um negócio muito bacana. E aí, olha só que legal, eu voltei em 2005 para o mercado de telecom, porque o 3G chegou bombando, me assediaram, me pagaram o dobro do salário que eu ganhava no Senai, voltei, fiquei 3 anos, aí eu dei o turnover na minha carreira. Isso é legal para o pessoal que está nos ouvindo, porque eu tinha na época, olha só, eu vou fazer 50 anos ano que vem, tá? Eu tinha na época 32 anos de idade e eu estava num mercado em que a sazonalidade de trabalho matava todo mundo. Quando vinha uma nova tecnologia, um 2G, um 3G, um 4G, um 5G, as operadoras morriam de trabalhar porque tinham que implementar isso nos sistemas. Quando esse sistema passou da curva de implementação grande e tinha já um grande número de estações celulares com aquela nova tecnologia, a mão de obra já não era mais tão necessária e começava a ter alguns cortes. Então, eu vivia vendo colegas meus sendo contratados nos picos, sendo demitidos nos vales, sendo contratado, toda hora mudava de uma empresa. Eu falei, cara, isso não é para mim. Por conta do meu trabalho com o Senai, eu comecei a dar muita aula de eletrônica, muita coisa de eletrônica. Comecei a ver na parte de embarcados, de desenvolvimento de projetos, algumas coisas. Foi nessa época de Senai que eu peguei a primeira consultoria de projeto, né, para um terceiro para fazer. Hoje eu olho aquele projeto e falo, puta, que projeto porcaria que eu fiz. Jamais que eu faria isso de novo, cara, que merda. Que bom, né? Espero que o meu cliente naquela época não esteja me vendo, cara, porque, cara, eu vou falar assim, você pegou um projeto bosta, cara, de alguém que não sabia direito, mas importante, para minha curva de aprendizado, foi algo essencial. Porque em algumas noites eu fiquei com medo de não conseguir entregar o que eu prometi pro cara. E aí foi estudar, né? Entendeu? E aí, cara, deita, vai estudar o negócio, vai queimar LED, vai fazer o negócio. Então isso aí foi bem bacana, tá? Então foi um aprendizado, porra, sensacional para mim, assim, né? Então o histórico é isso. Aí, de 2005 para cá, eu me embrenhei na parte de embarcados, abri minha empresa em 2008, fiquei com ela até 2014, quando entrei na Avent, agora estou na distribuidora aí, trabalhando com isso. Cara, eu ia até te perguntar, você pegou uma época, você pegou 3 épocas diferentes aí, né? Eu lembro, eu entrei com um projeto, mesmo assim que eu saí da faculdade, né? E aí, isso era 2007, quando eu me formei, né? E assim, muita gente que se formou comigo ou não procurou direito, né? Ou não ficou feliz com o salário, ou não sei, mas muita gente saía para trabalhar em banco, consultoria e um monte de empresas que não tinham nada a ver com o que a pessoa tinha estudado. Isso porque eu saí da Poli. Aí na Poli tem essa cultura, o cara tem que ganhar bastante, ou ir trabalhar com consultoria E eu vejo o pessoal de outras faculdades, tipo São Judas, Mauá, indo trabalhar em área técnica e encontrando áreas o nicho dele. Exatamente. E assim, eu ouço sempre 2 discursos. Tem projeto para trabalhar, geralmente vindo de quem conseguiu. E muita gente falando, não tem onde trabalhar. Eu vou formar e não tem onde trabalhar. E aí eu fui lá na FIE, que teve esse ano, né? É enorme, já citei ela mais de uma vez aqui, tá, pessoal? Foi enorme. Quando tiver a próxima, vão no raio da feira, que é maravilhosa. E aí, assim, me impressionou o tamanho da feira, que tem muita gente. Eu falei, cara, tem emprego pra caramba, porque olha esse monte de gente aqui. O que você me diz sobre esse cenário, cara, de forma... Cara, nós temos umas 5 horas de podcast pra falar aqui, pelo menos, porque olha que legal esse ponto de vista de você tendo feito Poli, uma das faculdades top de linha desse país, né?
e ter amigos com problema de se colocar na área que estudaram. Exatamente. Vou te contar 2 historinhas que o seu público vai amar. Uhum. Eu fiz São Judas Tadeu, tá? São Judas Tadeu, na época que não tinha sido comprada ainda pelo grupo Ânima, porque hoje nós temos um problema nas faculdades particulares, que é a dominação desses gigantescos conglomerados de educação, tá? Estou falando do grupo Cotron, da Estácio, do Ânima, da Anhanguera, que saem comprando gigantescos conglomerados educacionais e tratam a educação como um negócio. Para eles é um business a educação, tá? Ponto. É assim. Na época, o que eu estudei na São Judas, a São Judas ainda era dos mesquitas, né? Os fundadores da universidade. E nas particulares, né? Eu não tive cacife de passar no vestibular de uma USP, de um ITA, então eu fui fazer uma particular. Aí, nas particulares, haviam 5 faculdades de engenharia elétrica muito bem conceituadas em 1998, quando eu entrei na São Judas. Era a São Judas, FAAP, Mauá, Mackenzie e FEI. Qualquer uma dessas que você... Tinha a Unifesp também... que fechou, tinha mais umas 2, mas essas 5, elas eram muito comentadas, todo mundo que sabia que tinha alguém cursando engenharia elétrica ou eletrônica nessas faculdades, iria ter uma boa formação e deveria sair dessas faculdades com uma grande chance de trabalhar no mercado, desenvolvendo projetos. Era essa a ideia. Pra tu ter uma ideia, cara, em 1998, dia 15 de fevereiro de 1998, quando eu entrei na São Judas, eles abriram 6 salas de primeiro ano com 120 alunos cada. Vou repetir para o pessoal que fazer a conta. Nossa Senhora. 6 salas de engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, tudo junto lá, com 120 alunos cada. Eu era da turma B, tinha até a turma F. Tá? Cara, é bem parecido com... Mas assim, isso era pra qual... 1998, então, engenharia. É isso que eu ia te perguntar. Engenharia, como funcionava a engenharia? Era geral, depois afunilava? Você no primeiro ano, você fazia uma engenharia geral, depois você escolhia algumas ramificações. O cara da civil não ia fazer comigo. Tinha outra turma pra civil. O cara da mecânica não ia fazer comigo. Mas o cara de elétrica, eletrônica, telecomunicações, eletrotécnica, esses caras todos eram um conjunto correlatos só, ali. De 6 salas com 120, nossa turma se formou em 2003 com 88 pessoas. Nossa, cara. Nossa. Esse é o filtro da engenharia. Nossa, cara. Primeira prova de cálculo, metade foi embora, Pior né? É que é mesmo. Pior é que Mas enfim, aí olha só, acabou a engenharia, eu já estava trabalhando no Senai como docente, e eu enxergava na carreira docente como sendo o meu futuro, não mais com telecom. Porque telecom era muita oscilação, já estava ficando de saco cheio disso. Eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado, para eu poder ter um bom currículo além da engenharia e conseguir entrar na área acadêmica mesmo. Então, meu sonho era ser docente de universidade, era dar aula na universidade. E, por uma coincidência, assim, que a vida explica... O coordenador da engenharia da São Judas era o professor Júlio Luque, que era docente do ITA. E ele convidou o orientador dele de mestrado e de doutorado no ITA, que o professor Júlio fez mestrado e doutorado no ITA, o professor Wagner Chiepa, a ser docente em uma das disciplinas da São Judas do último ano. Né? Ele deu arquitetura de computadores em 2003. E aí eu falei pro Júlio, porra, Júlio, tu é docente lá no ITA, como é que eu faço para fazer mestrado no ITA? Eu falei, entra aqui nesse link e se cadastra como aluno especial, você vai fazer uma disciplina. E ele brincou assim, ó, se você sobreviver a uma disciplina como aluno especial, pode ser que você consiga continuar. E dito e feito, eu me matriculei, passei como aluno especial, não era aluno regular, não tinha nenhum vínculo com a instituição, eu ganhei o direito de fazer uma disciplina. E a nota dessa disciplina ia dizer se eu ia conseguir fazer as outras ou não, né? Aí fui lá fazer... simuladores Spice, né? Tinha um nome, eu vou lembrar ao longo da conversa que eu lembro, mas a gente fazia simulação em modelos matemáticos para componentes eletrônicos, uma matéria bem legal, né? E aí fui indo, consegui um orientador, professor Caio Nascimento, e entrei como aluno regular e fui fazer o meu mestrado. E aí, onde eu quero chegar com essa história? Cara, teve um dia
que o professor Cairo, meu orientador, me chamou para ir num lugar que os alunos não costumam ter acesso, que é a sala dos professores do ITA. E sentamos lá para tomar um café, tal, estamos conversando. Quando a gente estava conversando, chegou o professor Wagner Kiepa, que era o coordenador da engenharia elétrica no ITA. Graduação e pós-graduação. Muito bem. Aí, conversando trivialidades, né? O professor Ita veio desabafar. O professor Wagner Kiepa veio desabafar. Cara, não aguento mais. Nós temos aqui a melhor faculdade de engenharia do país. E mais uma vez, a gente está formando 40 alunos aqui de engenharia. E desses 40, o Citibank veio aqui e levou 39. É isso aí. 39 alunos de engenharia do ITA de 2007 saíram do ITA e foram ganhar uma fortuna no Citibank para trabalhar fazendo algoritmos matemáticos para o mercado financeiro. E aí ele fala assim, cara, não é possível que a gente forme essa mão de obra tão especializada aqui e o mercado financeiro venha cooptar esse pessoal e levar eles embora para o mercado financeiro e não deixe eles fazerem engenharia aqui no Brasil. Eu demorei muitos anos para entender o que estava acontecendo naquele café. Hoje, depois de 10 anos trabalhando na Avnet, atendendo empresas que fazem projetos eletrônicos, tá muito claro na minha cabeça o que aconteceu ali naquele café e por que que a Poli, por que que o ITA perde esses profissionais altamente qualificados para o mercado financeiro. Vou falar de números da época, tá? Para a gente ter um parâmetro. Se um engenheiro recém-formado do ITA fosse entrar numa empresa para fazer um projeto eletrônico, lá no sul do país, onde eu tenho atendimento a muitas empresas pela Avnet, ou mesmo no Sudeste, ou mesmo lá no Nordeste, tem muita empresa fazendo projeto em todo lugar do Brasil, tá? O salário médio, na época, que essa empresa ia oferecer para ele, para um bom projetista eletrônico, um cara que realmente sentava e fazia projeto, lá Eduardo Bernardi, um moleque tão bom quanto o Eduardo, assim, né? Ele ia ganhar um salário, cara, de uns 3 mil reais por mês naquela época, tá? O Citibank chegava e falava assim, te dou 10 pau por mês. É exatamente a razão que eu vi quando eu comecei a trabalhar. 10 pau por mês. Cara, você pode ser o mais apaixonado do mundo por eletrônica. A hora que você vê que a média do mercado é de 3 mil reais e chega um bancão e te paga 10 mil, por que que você não vai? E é difícil justificar, porque pensa bem, foi feito muito investimento em você durante a vida toda, porque muitas das faculdades são integrais, não quase todas, né? Algumas hoje já tem, né? O curso de engenharia já tem. Então foi feito muito investimento em você, e aí você espera que não só retornar aquilo, mas ter o ideal de compra de alguém da sua classe, que você... Pô, o pessoal da minha classe tem um certo padrão de vida. Eu também quero ter um padrão de vida do pessoal com mais grana, então eu preciso ganhar grana, então não é que eu vou ali. Aí, cara, eu preciso falar de mim. Porque é o seguinte, eu não fiz graduação, porque é muito diferente fazer a graduação na Poli, fazer na São Judas, fazer a graduação no ITA, fazer na São Judas, de fazer um mestrado na Poli, tá? É muito diferente. O filtro vestibular é gigantesco. Sim. Então o bancão acha que porque eu fiz São Judas, eu não chego aos pés do senhor que fez Poli. Você tá entendendo? O bancão acha isso. E o bancão jamais chega pra mim, que acabei de me formar na São Judas, e me oferece 10 pau. Ele não me oferece 10 pau. Ele oferece 10 pau pro caboclo do ITA, pro cara da Poli, pro cara do IME. Só a uma vale menos. Muito menos, Só uma entendeu? vale menos. Eu posso me candidatar à mesma vaga, posso passar nos testes, posso mostrar que eu sou bom pra cacete, e o cara vai me oferecer 4 pau. Tá entendendo? Nossa. O cara vai me oferecer, porque eu sou da Mauá, sou da FEI, sou da São Judas, sou da FAAP, entendeu? Sou desses caras, eu não sou de uma Poli, eu sou, a grife do currículo tinha um peso muito grande lá, naquele momento, tá? E aí os caras lá, o café do Kiepa, lá do professor Wagner Kiepa, ficavam chorando, pô, mas aí todo ano essa porcaria, já faz 6 anos, 7 anos aqui que a gente forma profissional, vem o banco no mercado financeiro e tira esse profissional do mercado, tal. E é isso que acontecia. Aí sobrava pra nós.
os 88 caras que se formaram na São Judas comigo em 2003, eu tenho um grupo do WhatsApp com a grande maioria, aliás, pessoal, depois eu mando o link pra vocês darem uma olhada aqui, a gente falando as bobagens aqui. Cara, tá todo mundo bem empregado, muitos deles atuando nessa área de engenharia. Demanda absurda. A demanda alta. Então, se o cara é um bom profissional e conhece dos Paranauê de fazer a engenharia rodar, tem mercado, tem atuação. Mas, nessas faculdades top de linha, esse problema de ser cooptado pelo sistema financeiro tal, era muito grande. Eu não sei como é que tá agora, porque faz um tempo que eu tô afastado da área acadêmica, mas eu acredito que não tenha modificado muito não, viu? Duas coisas que eu queria pontuar é o seguinte, a estrutura curricular 2, que foi a que eu fiz da Poli, era muito parecida com o que você falou que virou, que era a São Judas, que era a minha classe começou com 750, não a minha classe, né, mas o meu ano, turma, foram 750 alunos, e aí você ia funilando. Depois do cálculo numérico, 40% reprovavam. Exatamente. E assim, não pela estrutura curricular, porque a da Poli eu achei muito boa, porque tô empregado é uma grade fantástica, pelo amor. Quase 20 anos fazendo isso, eu tô, assim, me sinto muito bem preparado. Mas o que eu acho é que o aluno ouve uma coisa, talvez, não sei se é dentro de casa, se é uma coisa da sociedade, ouve que ele não tem que fazer. Ele tem que mandar alguém fazer. Ai, que bobagem. Cara, isso aí, como é que você vai ganhar o respeito de uma equipe se você jamais fez o que aquele pessoal faz? Que bobagem, cara. Isso é duro. Não quer fazer, cara. O cara não quer trabalhar, entendeu? Não quer fazer. Quer ser o gerentinho, quer ser o gestor da coisa. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, assim, isso eu vi muito, falando, não, a gente aqui vai formar, mas a gente não vai ser os caras que vai fazer. Vamos ser os caras que vão organizar pra alguém fazer. Mas eu falei, como é que você vai organizar se você não sabe fazer nada? Isso aí. Isso é bobagem. Não aprendeu nada. Bobagem grande isso aí mesmo. E assim, isso foi uma coisa que eu vi muito no meu ano. Cara, partindo pra parte de evolução de projetos, né, é um assunto interessante. A gente passou por uma evolução tecnológica absurda das séries de microcontrolador, processadores, e hoje, cara, a gente tem convergência de tudo que é plataforma, né? A gente tem coisa de baixa energia, alta energia, ARM, A9, M, D0, 3, tem tudo que é tipo de controlador, né? Eu queria que você desse um apanhado de que é o grosso de projeto hoje que você pega, para dar uma olhada, para dar consultoria. Tem de tudo ou tem um tipo de projeto que roda mais, assim? Não, tem de tudo, mas olha, o mercado brasileiro, falando especificamente de Brasil, preço é o começo de qualquer conversa. Entendi. Preço. Então, há sempre... Por quê? Porque nós temos uma competição ferrenha muito grande do mercado asiático em que o preço não passa pelas taxações que a gente tem aqui. Então, toda vez que se começa um projeto de um controlador industrial, de alguma coisa para o mercado agro, de alguma coisa de smart home, smart office, alguma coisa para a indústria 4.0 e tal, preço é o começo de conversa. O produto feito no Brasil tem que conseguir competir em preço com o mercado asiático, o que é muito difícil, porque a gente tem algumas taxações aqui que muitas vezes esses caras não têm. Então isso acaba drivando o projetista a não olhar para quem é o top de linha de um microcontrolador, de um sensor. Ele começa com, qual é o mais barato? Qual cabe no orçamento? Qual cabe no orçamento? Olha, eu preciso fazer isso aqui. Qual cabe no orçamento? Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu sentei em clientes para fazer a conversa e que a conversa caminha, por mais que eu tente mostrar os tops de linha lá, ele caminha para isso, né? Olha, o que é o mais barato? O que é... Agora, a evolução do processo fabril de semicondutores tem feito uma revolução nesse sentido. Mais uma vez, um caso prático exemplificado para você entender do que a gente está falando. Quando o professor Caio Nascimento, lá no ITA, topou ser meu orientador, e a gente decidiu que ia fazer um robô, né? Um balance pêndulo, aquele robozinho que parece o Segway, que é aquele de shopping, né? Que ele fica rodando em duas rodinhas. Tinha alguns desafios para serem implementados ali. Tinha que ter um controle de motor. E uma das coisas, que é o que o seu amigo do drone deve ter mostrado aqui no podcast anterior, a gente precisava ter sensores inerciais na cabeça desse robô
para eu ter a medida de como é que ele estava se mexendo, e conforme o ângulo que esse cara se mexia, eu dava um comando na roda para ele equilibrar isso. É essa matemática aqui que está relacionada para o cara ficar de pé. Uhum. Feitos milhões de cálculos, né? Usando o Lagrangiano da transformação, essas coisas bonitas da matemática, para chegar no modelo matemático, nós chegamos em conjunto em qual era a velocidade de resposta que eu precisava ter nesse sensor inercial. Uhum. Com esse parâmetro em mãos, eu conseguia ir para campo buscar o item para ser comprado, quem era o acelerômetro, o giroscópio, o magnetômetro. Uhum. Cara, eu e o professor Caio fizemos uma pesquisa e a gente achou o item que a gente queria. Ele custava algo em torno de $5.000. Nossa senhora. E eu tô falando isso em 2007. Uhum. $5.000, e eu tinha que pedir permissão pro Exército Brasileiro para Pra importar. comprar. Porque eles diziam que com aquela precisão que eu estava colocando no giroscópio, acelerômetro, magnetômetro que a gente queria, eu podia colocar isso na cabeça de um míssil e fazer uma arma teleguiada, Uhum. né? Então, puta, tivemos que fazer um monte de workaround, um monte de coisas ao redor, pegar caras com menor precisão, mexer na matemática para essa coisa rodar, né? Hoje, eu tenho pelo menos 4 fabricantes no meu line card de peças distribuídas pela Avnet que tem sensores com mais precisão do que eu necessitava naquele momento e que custam $5. Então, essa é a evolução que eu tava $5 buscando aqui. e sem restrição de importação. Hoje, não mais. Talvez porque a peça restrita tenha muito mais. Muito mais, precisão. entendeu? Então, estamos falando de 2007, 2017, 2020, 15 16, anos. 15 anos. 15 anos, o quanto evoluiu um simples giroscópio, acelerômetro, magnetômetro. Uhum. Se a gente for olhar para memórias, para processadores, para fonte de alimentação, para esse monte de coisa, toda a eletrônica evoluiu muito, tá? E essa evolução, uma das contrapartidas que ela traz é para itens equivalentes ao longo do tempo, uma redução de preço. Uhum. Às vezes, e não é muito raro isso, uma certa frequência isso acontece, um item mais moderno, mais robusto, melhor, acaba sendo mais barato do que o item mais antigo. Por quê? Porque o processo fabril lá no wafer permite que uma fornada faça 25.000 peças desse item mais moderno, enquanto o item antigo você faz apenas 7.000 peças. Então, por produção, você acaba aumentando a escala de produção disso para ter volume, tá? Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. E aí compensa o cara, por exemplo, nesse caso, até redesenhar a placa para colocar um componente mais novo. Sim, compensa. Durante a pandemia, na crise de escassez de semicondutores, uma das coisas que eu mais fiz como engenheiro de aplicação na distribuição foi ajudar diversos clientes a reprojetar algumas coisas, porque o item que ele escolheu era um item antigo e que o fabricante do componente decidiu que não ia mais fabricar aquele componente, ia descontinuar, e ele ia ficar sem peça para colocar isso para rodar. Então a gente acabou ajudando eles a escolher um item mais moderno, com mais disponibilidade, para que ele conseguisse reprojetar a placa. Putz, eu fiz isso muito durante a pandemia. Entendi. Meu maior trabalho durante a pandemia foi esse. E essa evolução, pelo menos na linha, assim, eu tenho alguma familiaridade com a linha da ST. Porque é uma linha muito difundida. STM32, né, o STM8. Tem muitos, tanto de F0, C0, tem... G0 agora, tem bastante coisa. Assim, como que você mantém, né, o conhecimento dessas linhas, quer dizer... Você não sabe só dele, você tem outros fabricantes dentro do teu line card. Como é que você fala assim, você vai usar esse aqui, ó? Porque assim, dentro de um fabricante, eu tenho 1000 opções, depende da aplicação do cara. Você conta com a ajuda do pessoal dos fabricantes ou você se vira com manuais e lendo o site do pessoal? Olha, meu amigo, eu vou contar uma coisa aqui que... A primeira vez que eu vou falar isso em público aqui, então fique guardado aí para os anais da eternidade, cara. Quando eu entrei na Avnet, em 5 de maio de 2015, eu achava que eu sabia o que era ser um Field Application Engineer da distribuição. Por quê?
Porque eu era o professor Alessandro, que tinha Tech Training, que já tinha treinado mais de 5 mil pessoas pelo Brasil afora, rodado esse Brasil algumas vezes. Então, mano, eu manjava, o pessoal brincava assim, você tinha Texas Instruments tatuado na testa, né? Eu trabalhava com um fabricante. Quando eu entrei na Avnet, eu descobri que a gente ia passar a trabalhar com 200 fabricantes. E cada um deles tinha, se não a mesma quantidade de part numbers únicos que a Texas tem, mais ou 3 vezes mais, dependendo de quem é o fabricante. Só para ficar no universo dos microcontroladores, isso é um dado público que eu coloquei muitas vezes no LinkedIn para ajudar o pessoal a escolher. Hoje, se você vai escolher um projeto microcontrolado, 85% das vendas mundiais de microcontrolador estão concentradas em 5 fabricantes: NXP, ST, Infineon, Microchip e Renesas. Você fala, mas Alessandro, você não falou da Texas? Não. A Texas não é líder em fabricação de microcontrolador. A Texas é fortíssima em coisas analógicas, coisas para áudio, coisas de fonte de alimentação, etc. Mas microcontrolador, eu hoje não começaria um projeto microcontrolado usando um microcontrolador da Texas. Parênteses. Exceto pelo MSP430, que é maravilhoso, cara. Cara, é maravilhoso, cara. Eu rodei o Brasil algumas vezes dando treinamento de MSP430, mas aí eu vou responder a sua pergunta de como é que eu tenho a possibilidade de sentar com algum cliente e falar de um line card tão extenso, porque assim, eu acho que não existe, eu não conheço, de verdade. Por favor, até o pessoal que estiver assistindo a gente aí, se tiver como comentar lá nos comentários e dar opinião, seria bacana até para eu ver depois e falar. Cara, eu não vejo uma área de aplicação de engenharia onde a gente tenha um nível de treinamento tão profundo e tão intenso quanto o engenheiro de aplicação da distribuição. Por quê? Porque a Renesas faz questão que eu conheça o line card inteiro de microcontrolador deles. A Infineon quer que eu saiba de cor o que o Travell, o que o PSOC, o que o Aurix faz. A Microchip quer que eu conheça o roadmap dela inteiro de microcontrolador. A ST quer que eu saiba falar para você de cor do STM8, do STM32, do G0, do H7, do FZ, tudo. A NXP quer que eu fale de todos. Cara, todo mundo quer que eu saiba tudo em DIP. E como é que eles fazem isso com a gente? Treinamento, treinamento, treinamento. Então, toda sexta-feira, hoje temos Thanksgiving nos Estados Unidos, eu não tenho nada. Mas, geralmente, seria impossível estar aqui com você batendo esse papo, porque toda sexta-feira, provavelmente a partir da 1 da tarde até às 6, eu tenho treinamento de algum fabricante me contando sobre line card, sobre roadmap. E aí, o que acontece? A gente começa a identificar alguns red flags, né, alguns sinais de alerta sobre fabricantes de microcontrolador. Por exemplo, longevidade do item. O MSP430 que você citou é um canhãozinho para fazer um monte de aplicação. Eu não tenho um roadmap de lançamentos de MSP430. Isso é um red flag. Entendi. A ST, a Renesas, a Microchip, a Infineon, a NXP me dão um roadmap me mostrando que vão lançar até 2027. Eu consigo sentar com um cliente que está precisando de algum microcontrolador para fazer alguma coisa. Eu falo assim, olha, se esse cara aqui, se o seu projeto pretende ter uma evolução daqui para cá, para cá, você precisa ganhar rede neural, você precisa ganhar mais memória, você precisa ganhar mais um periférico, tá lá no roadmap o que esses caras vão trabalhar. Entendi. A Texas não tem isso. Entendi. E isso é um red flag. Então você vai se amarrar com um cara que, se seu produto não precisar passar por nenhuma evolução, beleza, maravilha. Não é o que a gente vê nos projetos eletrônicos que a gente faz aqui no Brasil. Entendi. Por mais que seja um controlador industrial que vai ficar no mercado controlando uma câmara fria de refrigeração num Carrefour desse da vida, e eu tenho que garantir que esse cara fique 10 anos lá funcionando. Tudo bem, mas na próxima versão do seu produto, você vai usar o quê? Ao mesmo chip, o seu concorrente vai usar um cara mais moderno, mais barato, com mais... Entendeu? Então,
esses tricks que eram difíceis de pegar. E aí, só para fechar essa história, eu demorei 2 anos como funcionário CLT da Avnet para entender que o FAE tinha que ter essa sacada de ver essas coisas. As minhas primeiras reuniões, cara, eram ruins, porque apesar de eu ter um bom conhecimento técnico, me faltava esse trick de mercado, de entender que se eu oferecesse um cara aqui hoje, esse cara ia se voltar contra mim daqui uns 2 anos, porque ele não tinha mais roadmap, não tinha nada, e esse cliente ia ficar na mão. Porque aí, isso é um ponto muito legal para os teus ouvintes terem essa informação. Os meus colegas norte-americanos, os FAEs, os Alessandros norte-americanos, quando sentam numa empresa para desenvolver um novo fone de ouvido, o tempo entre sentar e fazer a primeira reunião e esse cara entrar em linha de produção para ganhar escala e volume é de aproximadamente 6 a 9 meses. No Brasil, eu não tenho pouquíssimos casos de sucesso em que o produto, desde a primeira reunião, virou escala de produção com menos de 2 anos. E 2 anos vem uma crise de semicondutor, como aconteceu agora na pandemia, mudar tudo. Sim. Em termos de distribuição, em termos de componente. Então, às vezes, aquele componente que ele homologou durante o começo do projeto não existe mais ou vai ser descontinuado e o cara tem que fazer um redesign para colocar uma nova peça, entendeu? Então, esse nosso tempo de maturação de projeto de 2 anos mata a gente em algumas coisas. Então, se eu não conseguir ofertar para o cliente alguma coisa que eu tenho certeza que vai virar projeto, isso é um tiro no pé, tá? Isso é um tiro no pé. Posso contar um caso? À vontade, cara. Cara, esse cara dá vontade de chorar. Samsung. Conhece essa empresa? Né? Meu celular é da Samsung. Ótimo, adoro a marca. Tem uma TV da Samsung em casa. Boa. Tá? A Samsung se enveredou em 2016 em IoT. E lançou o sonho dos sonhos dos processadores para IoT. Um cara com capacidade de processamento, com rádio Wi-Fi Bluetooth integrado, com as pilhas externas. Cara, Artix era o nome da linha. Lançou o Artix. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, cara, esse chip dá para fazer muito projeto de IoT que meus clientes estão precisando. O que o FAE faz? Cria demanda. Recomenda. Vai lá e fala, olha esse cara. Alguns clientes gostaram. Fala, pô, que legal, cara, isso aqui é bacana, vamos fazer uns testes, dar uns protótipos. Começaram a fazer desenvolvimento. Com 2 anos dessa promoção, o cara falou assim, pô, vou entrar em produção, vou colocar o pedido das primeiras 10 mil peças para fazer. O que a Samsung fez? Ah, não deu a tração e o volume que a gente queria, descontinua. Deus. Você imagina o cara que investiu 2 anos de engenharia na empresa dele, desenvolvendo um produto industrial, com indicação do professor Alessandro, entendeu? Que falou que aquela porcaria era boa, chega a Samsung e, não, isso aqui não deu. A gente esperava vender 1 bilhão de unidades, que eles acharam que era celular, que eles iam vender 1 bilhão assim. Cara, não é. A IoT não é esse volume de 1 bilhão. Por mais que os caras achem que é 1 bilhão, não é 1 bilhão. Entendeu? E aí, a decisão de uma grande corporação dessa, pô... São 18 meses. Acabou. O tempo que eles esperam pra ver se vai dar certo ou não é 18 meses. Entendeu? Então 2 anos já era. Então, há que tomar muito cuidado com isso na hora de aconselhar alguém a fazer um projeto eletrônico com chip A, com chip B, com chip C. Essa questão da longevidade é algo que eu me preocupo muito hoje de mostrar pro pessoal pra onde que isso vai, tá? É uma coisa que o Rodrigo, que veio aqui, falou um pouco sobre isso, que ele é um cara que saiu com habilidade técnica, e quando ele entrou, se não me engano, na National ou na Tektronix, que ele teve que aprender vendas. Que ele foi treinado, mas que ele teve que aprender vendas. Quer dizer, o que o meu cliente de fato precisa? Quem é meu cliente? E o que eu tenho que vender para esse cara? Nem sempre você vai oferecer, pô, esse aqui é o melhor que tem, mas é esse que ele precisa. Exato, cara. Isso demora um tempo, tá? Isso demora um tempo. Não é trivial. Não tem escola, não tem faculdade para isso. Não tem cursinho de MBA. Pelo menos, desculpa, gente. Às vezes alguém fez aí um curso... Não, eu não conheço um cursinho de MBA bom
para te dar essa habilidade de você sentir o feeling do cliente e saber, olha, dentro dessas características técnicas oferece isso ou aquilo, entendeu? Isso é difícil. Foi o que ele trouxe aqui. Ele falou, ó, tem técnica, muita coisa, mas também tem muita coisa estabelecer relação com o seu cliente e falar, cara, quem que eu tô atendendo, né? É esse cara aqui, o que ele de fato precisa? Não é o melhor desse aqui, é esse que ele vai poder comprar por 20 anos aqui pra entregar. Isso, e não vai deixar ele na mão, e tem suporte, tem assistência, algo robusto, isso é complicado mesmo. Você mencionou um pouco sobre os Field Applications fora e no Brasil, né? Aqui nós temos esse ciclo maior, não vou perguntar por quê, porque eu acho que o porquê ele fica subentendido aí, que a gente tem uma cultura diferente de projeto aqui. É muito burocrático fazer projeto aqui. E assim, mas tem alguma diferença dos Field Applications de lá pra cá, assim, da profissão? A principal é que eles falam inglês, né? É brincadeira. Não, depende, viu? The books on the table. Vou te falar que depende, viu? Não, mas como assim? Diferença em que? Da profissão em si, quer dizer, o Field Application lá fora presta o mesmo serviço que o Field Application aqui? Sim. A ideia para uma distribuidora de componentes eletrônicos como a que eu trabalho, e nos meus principais concorrentes, eu conheço alguns grandes amigos da concorrência, tá? É o mesmo conceito. A nossa tarefa, a nossa função como Field Application é o que a gente chama de criação de demanda. O que é criação de demanda? É eu conseguir sentar com algum cliente, entender o que é que ele vai fazer, qual é o produto que ele vai desenvolver, e com base nesse desenvolvimento que ele necessita, pegar o meu leque de fabricantes homologados e ofertar quem é o melhor cara. Por exemplo, vamos supor aqui o nosso amigo que estava falando de drone. Eu tenho um fabricante de drone nacional. Ele vai dizer assim, olha, eu preciso lançar um novo drone com inteligência artificial. Cara, a hora que ele falou essa palavra, eu já começo a separar aqui alguns caras que eu sei que têm engajamento, né, com o desenvolvimento dele, e outros que não têm. Por exemplo, eu vou oferecer um chip que tenha uma NPU, uma Neural Process Unit, para poder pegar esses sinais dos sensores e trabalhar com um algoritmo de inteligência artificial e fazer alguma coisa, tá? Não adianta muito eu oferecer para esse cara um microcontrolador de 16 bits como o MSP 430, entendeu? Não vai caber ali esse cara. Então, ter... E é por isso que a gente tem esse treinamento tão intenso dos fabricantes para estar com esse line card fresco na memória e conseguir sugerir para a situação A, para a situação B, para a situação C, quem é o melhor cara, tá? Então é um treino diário, cara, é um treino diário para conseguir fazer isso, tá? Então, mas o trabalho lá de fora e daqui é o mesmo nos meus concorrentes, até onde eu sei, até onde eu consigo perceber, é a mesma coisa, fazer essa criação de demanda. A gente teve aí há 2 anos, deflagrou mesmo o pico da crise dos semicondutores, né? De demanda, de oferta de pastilhas aí pra gente poder colocar nos dispositivos. Todo mundo sofreu aí. Como que foi o trabalho durante essa época, cara? Foi a parte mais insana do trabalho de distribuição de componentes eletrônicos dos últimos 40 anos. Aconteceu de 31 de março de 2020, quando o lockdown global foi decretado, até agorinha há pouco. Até agorinha há pouco a gente ainda estamos sofrendo um rescaldo, um rebate, né, dessa função. Por que acontece, cara? 2 fatores levaram à crise de escassez durante a pandemia. Fator número 1, eu vou fazer essa pergunta para ti e tomara que os nossos ouvintes aí respondam também. Eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 10 de março de 2020. Fui fazer um treinamento num fabricante para poder entender as coisas. E a gente já voou do Brasil com medo, porque a gente já estava começando a ouvir esse troço de que estava indo. A gente começou a ouvir pelas primeiras vezes a palavra lockdown. E eu e meu chefe na época, o Diogo Mendonça, um grande abraço aí pro Diogão, a gente tava começando falando, cara, será que a gente vai conseguir voo pra voltar? E aí, se a gente ficar travado lá, como é que vai ser? Nossa. E aí fizemos o treinamento dia 10, 11 e 12, tá? 10, 11 e 12 de março de 2020. Meu voo de volta estava marcado pro dia 14 e a gente tinha o dia 13 livre. A gente pegou um dia livre, né? Eu virei pro Diogão e falei, Diogão, seguinte, mano, esse negócio aqui vai explodir, vamos para o aeroporto tentar antecipar nosso voo?
Aí fomos para o aeroporto lá de Orlando, né? MCO. MCO é Miami. Sei lá. MCO Orlando, né? Isso aí, MCO. Fomos lá pra MCO. Bicho, a menininha da Latam queria cobrar lá, sei lá, $10 mil pra antecipar o nosso voo. Eu falei, não, foda-se, vou ficar aqui, né, cara? Não vou antecipar esse troço, não. E aí a gente pegou e fomos visitar, não conhecia, fomos visitar o Cabo Canaveral, né? Fizemos lá o John Kennedy Space Center, né? Onde tem a Apollo 11, fizemos um rolê. Mas, cara, foi um rolê tenso, porque apesar de a gente estar indo pra coisa de maior tecnologia possível, né, da humanidade, da história da humanidade, a gente falou assim, putz, e agora? E voltamos pro hotel, fizemos as malas no dia 14, embarcamos, conseguimos embarcar. Descemos no Brasil dia 15, dia 16 fechou a fronteira. Deus do céu, você escapou Cara, por muito pouco dia de ficar lá. 16 fechou a fronteira. 16 fechou a fronteira. E aí, pergunta pros nossos queridos ouvintes aqui. Do dia 16 de março de 2020 até quando em 15 de novembro de 2020 foi anunciado na Inglaterra a descoberta de uma vacina contra o coronavírus. Você, mesmo que tivesse grana, ia comprar um carro? De jeito nenhum. Eu duvido que tenha algum De jeito colega nenhum. nosso aqui assistindo isso que diga que nesse De período jeito nenhum. pensou em ir numa concessionária comprar um carro. Pelo contrário, eu sei o que você fez. Você fez o mesmo que eu fiz. Você ficou trancado em casa, em lockdown. Eu tenho 2 filhos, a Elisa e o Nicolas. Na época, a Elisa com 5 anos de idade, o Nicolas com 10 anos de idade, foram fazer homeschooling. Eu não tinha 2 computadores. Eu não tinha 2 cadeiras. Eu não tinha 2 tablets. Cara, então minha corrida foi para comprar esse tipo de insumo eletrônico para dar um mínimo de infraestrutura. Para que os meninos de home office e eu de home office continuassem trabalhando, tá? O que aconteceu? E esse é o primeiro ponto. Então tá aí, pessoal. O primeiro problema da crise. A indústria automobilística, de março a junho de 2020, teve uma queda de assustadores 98% nas vendas. Nossa. 98% nas vendas caíram. O que a indústria fez? Chegou para a indústria de semicondutor, para a Avnet e para os meus demais concorrentes, falou assim, ó, sabe aqueles processadores que iam na central multimídia do Onix da GM? Cancela o pedido, não quero mais. Como assim? Mas eu tô cancelando. Cancela, eu não vou, cara, não tô vendendo carro, como é que eu vou comprar isso aqui? E ninguém sabia quanto tempo ia durar. Ninguém sabia. Então, cara, esses cancelamentos dos chips automotivos e a explosão absurda de venda de TV, microfone, câmera, porque o cara começou a fazer podcast, o cara começou a gravar coisa, o cara começou a fazer videoaula, né? Eu mesmo dei um monte de videoaula, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Sim. E aí, cara, a indústria de semicondutor mudou o setup das máquinas de fazer chip automotivo para fazer chip consumer. E aí tem uma explicação técnica que é bom os nossos ouvintes saberem. O processador que está aqui nesse telefone, ele é feito para sobreviver a 3 anos e meio de uso intensivo. O processador que vai na central eletrônica de um carro para fazer injeção eletrônica, ele tem que sobreviver 15 anos em temperaturas muito diferentes. Como é que o fabricante de semicondutor testa isso para garantir que esse cara tem uma longevidade de 3 anos? E como é que ele testa o do cara do carro para ter uma longevidade de 10 anos? O maquinário é totalmente diferente para fazer esse tipo de teste. Então, eu acabo estressando o componente automotivo, eu acabo fazendo teste em regiões de memória diferentes. O processo para eu produzir um chip automotivo é pelo menos 2 vezes mais demorado do que para fazer um chip para consumer, como é esse caso. Quando o fabricante do semicondutor vai lá e muda o maquinário para parar de fazer chip automotivo e para fazer chip de consumer, ele reduz o tempo e muda a linha. O que aconteceu em novembro, quando veio o anúncio de que Acharam uma vacina. Achamos uma vacina, o mundo vai reabrir, começaram a ter o lockdown parcial apenas. Algumas pessoas que tinham dinheiro guardado aproveitaram que os estoques das concessionárias estavam altíssimos e que eles estavam fazendo algumas promoções de veículos e começaram a comprar carro. O que a indústria automotiva fez?
me dá meus chips de volta. Já era. Não, a indústria semicondutor falou assim, cara, agora eu preciso de 6 meses para eu mudar meu maquinário de novo e fazer seu chip de volta. Uhum. E no meio disso tudo, então o primeiro motivo foi isso, a indústria automotiva. Segundo motivo, logística. Porque é assim, ó, o microcontrolador, o microprocessador, a memória, o PMIC, a parte de alimentação, nunca é possível ser feito num único lugar, numa única planta do mundo, tá? Uhum. Existem processos, que é a construção do wafer, a parte de back-end, a parte de front-end, a parte de vendas e tal. Geralmente o wafer é feito numa região do mundo, no Japão, o back-end é feito em Taiwan, na TSMC, o front-end é feito em Austin, Texas, e você tem que tirar esse componente do Japão, levar para Taiwan, de Taiwan levar para Austin, e de Austin descer para o Brasil. Não tinha gente nos portos, nos aeroportos, porque estavam todos em lockdown, para pegar essa carga e manipular a carga e levar. Uhum. Então, começou a fazer fila de navio. Então, um navio que saía do Japão e levava para Taiwan, que ali do lado em 2 semanas entregava, ele começou a demorar 1 mês, Entendi. 2 meses. E aí veio aquele navio da Evergrande que travou o canal de Suez, que aumentou ainda mais. Cara, eu sei que chegou um momento em que essa cadeia toda, para poder entregar os insumos de ponto a ponto, que antes era feito em 3 semanas, 4 semanas, chegou a ter 5 meses de prazo para poder andar esses estoques. Então você tem 5 meses de prazo para andar os estoques, mais 6 meses para mexer no maquinário, mais o fato de começar a acabar insumo, porque o insumo não chega. Cara, pandemia. Pandemônio. Começou a ter chip que a gente tinha um prazo de entrega de 8 semanas, começou a ter 1 ano e meio de prazo de entrega. E aí a loucura para o engenheiro da aplicação é sentar com um cliente brasileiro que estava desenvolvendo um controlador, que começou a ter vendas, né, em volume avançado disso, e ele não conseguia receber os chips para fazer o negócio porque a peça não chegava. E aí eu tentava achar com ele um jeito de reprojetar aquilo para algum outro equipamento que tivesse disponibilidade, algum outro componente que tivesse disponibilidade, para ele tentar fazer. Então, cara, olha, foram tempos difíceis. E como tá a situação hoje? Melhorou? Algumas coisas foram feitas durante a pandemia para mitigar esse problema e para que numa eventual nova pandemia não se passasse pelo mesmo bloqueio que se teve. Coisas que foram feitas. Por exemplo, a indústria de semicondutor começou a investir, todos os fabricantes somados, tá? Eu tenho esses dados publicados em muitos posts no LinkedIn. Todos os fabricantes de semicondutores somados, de 2020 a 2025, estão colocando mais de 500 bilhões de dólares em investimento de novas fábricas, tá? O que acontece? Mesmo que você tenha aí no bolso agora 40 bilhão de dólares, fala assim, não, vamos derrubar todos os terrenos aqui perto aqui da casa da avó e vamos fazer uma indústria de semicondutor aqui no Brasil. Você não consegue, em 6 meses, colocar uma fábrica de semicondutor para operar. Entendi. Porque você precisa do terreno, você precisa do maquinário, você precisa fazer a sala limpa, você precisa dos equipamentos da ASML, a empresa holandesa que detém hoje a litografia profunda de 4, 3, 2 nanômetros para fazer os caras mais avançados. E esses maquinários estão com lead time, com prazo de entrega grande. E pessoal, né? E pessoal, e inteligência para operar uma máquina dessa aí, cara. Cada máquina custa 400 milhões de dólares. Você precisa de umas 8 a 9 máquinas para fazer um processo fim a fim. Nós estamos falando de investimento só de maquinário da ordem de 4 bilhões de dólares para você montar uma fábrica. Você vai colocar isso aí na mão de um cara que não é experiente? Pelo amor de Deus, você nunca vai fazer um troço desse. Então, é uma mão de obra muito especializada, muito treinada para operar um tipo de maquinário desse, tá? Então, desde o momento que se bate o martelo, vamos construir uma fábrica nova, até o momento que essa fábrica começa a cuspir chips na saída, bons, funcionais, que eu posso colocar num produto de consumer ou num produto automotivo, nós estamos falando de um tempo médio entre 2 e 3 anos. 2020... começaram as ações de construir fábricas novas. 21, 22, 23. Estamos
exatamente no período em que muitas dessas fábricas que foram decididas serem construídas, elas começaram a entrar em operação. E aí você começou a ter a produção de chip aumentada para poder suprir. Isso é o ponto 1. Ponto 2. Ainda há uma dependência gigantesca de Taiwan em termos de produção de semicondutores avançados. Mais ou menos 60% de tudo que é de alta tecnologia, como o processador que tem nesse celular, no seu celular, eles são provenientes de Taiwan, da TSMC, né? Taiwan se declara como um país independente e a China não reconhece Taiwan como um país independente. Nós tivemos a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós tivemos aí o conflito Síria-Palestina, em que nada mais é do que esses dois conflitos como uma disputa por territórios. Né? A Rússia não reconhece um pedaço da Ucrânia como sendo território independente, quer anexá-lo, né? E Palestina e Israel tem uma briga ali por área, por conflito, por assentamento histórico, né? De anos aí, né? O mundo morre de medo dessas duas guerras estarem sendo apenas um laboratório para a China saber o que vai fazer com Taiwan. Hoje, se eu saindo daqui às 6 horas da tarde, tá, houvesse um anúncio que a China resolveu invadir Taiwan, aliás, não precisa nem invadir, tá? Não precisa nem invadir. Basta colocar uns 20 navios na entrada do mar de Taiwan e uns outros 20 navios na saída do mar de Taiwan, que é o estreito, o canal entre Taiwan e a China, e acabou. Acabou o mercado global de semicondutor. Acabou. Então, isso é um temor gigantesco que muitas empresas que eu atendo aqui no Brasil vêm me perguntar, Alessandro, o que vai acontecer se a China invadir Taiwan agora? Eu falei assim, você para de fazer componente eletrônico, para de fazer produto eletrônico, porque vai ser de novo uma cascata. Qual que é o segundo ponto que a gente estava conversando? Desses 500 bilhões de dólares de investimento em novas fábricas, eu diria para você que mais da metade são em coisas fora da Ásia. Então, para citar alguns exemplos, o governo alemão fez uma parceria com a TSMC e chamou para dentro da Alemanha para o governo alemão bancar 40% de uma fábrica, a TSMC bancar 20% de uma fábrica e os outros 20% dividido em 4 gigantes da área. A NXP, a Infineon, a Bosch e eu esqueci quem era a outra. Depois o pessoal dá uma olhada no Google, mas são 4 empresas, mais a TSMC, mais o governo alemão, montando uma fábrica na Alemanha. A ST acabou de construir uma fábrica nova, colocou 12 bilhões de euros na França para fazer chips lá. O headquarter da Avnet fica em Phoenix, no Arizona, uma cidadezinha do lado de Phoenix, como se fosse Guarulhos, aqui para quem é de São Paulo, né? Chandler é o nome da cidadezinha. E do lado de Chandler já é quase que a entrada para o deserto do Arizona, que é onde vai dar lá em Las Vegas, tal, tá? É uma área ótima para a construção de fábricas de semicondutores, porque não tem abalo sísmico, a temperatura é muito boa em termos ambientes, só tem um problema com água que eles estão resolvendo. Mas o governo do Arizona deu 78 bilhões de incentivo fiscal para construir fábricas naquela área. A hora que ele anunciou esses 78 bilhões de incentivo fiscal, Samsung, NXP, TSMC, Intel e Microchip anunciaram fábricas novas que já estão sendo construídas. Já nem é a origem da fábrica, é o território mesmo. É o território. Então, essas fábricas fora do espectro ali, elas começam a aliviar um pouco a tensão. Quando essas fábricas todas estiverem em operação, mesmo que haja uma invasão de Taiwan, você não corre um risco de ter 60% do mercado global apenas ali na ilha. Então, o que se está tentando é tirar um pouco desse peso da Ásia no mercado de semicondutores, para que numa nova crise não fique todo mundo dependente daquele pedaço, tá? Então, isso que tá acontecendo hoje. Isso é notícia fresca, de agora. Eu tive uma experiência dentro da pandemia que foi... Eu estava fazendo um dispositivo de áudio,
E em 2021 a empresa, aconteceu alguma coisa em 2020, no fim, era a AKM, que é a empresa japonesa de produto de áudio, né? E a fábrica deles pegou fogo. Sim! Pegou E aí? fogo. E aí, quer dizer, coitados, nem era pandemia no caso deles, a fábrica deles foi queimada até, levou 1 ano para os caras conseguirem arrumar alguém para produzir para eles o chip deles. E foi... A Renesas, que é uma daquelas 5 fabricantes gigantescas de microcontrolador, tudo quanto é carro japonês, Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, tal, eles têm as ECUs com o chip da Renesas, né? Uma fábrica da Renesas sofreu um terremoto. Meu Deus. Então, e é isso mesmo que você disse, é 1 ano e meio, até se colocar a fábrica inteira para rodar de novo. É tipo, ou não, tipo, que nem pegar a geladeira do vizinho lá quando a sua quebra, né? Ô, você pode emprestar um espaço aí? Então, mas aí o que acontece? Cara, a geladeira do vizinho tá cheia. É. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, uma alocação de espaço para usar a geladeira do vizinho. E o vizinho, que às vezes é seu concorrente, não vai querer te dar esse espaço. Então tem esse problema todo, tá? Não é trivial assim. E pulando um pouco para o assunto da distribuição, né? Vamos sair um pouquinho das águas turbulentas, mas vamos agora um pouco mais na tranquilidade, né? Como que é lidar com distribuição no país que tem tanto imposto, que nem o Brasil, né? E agora tem esses componentes, quer dizer, eu fiz muita compra assim já, porque a gente ia fazer protótipo e a gente falou um pouco sobre placa, né? Mas, por exemplo, eu comprei muito componente no AliExpress para viabilizar protótipo meu. Tipo, cara, eu preciso fazer uma placa e eu não posso gastar todo o meu orçamento comprando um componente. Como que vocês veem, né? Não como a Avnet vê, mas você pessoalmente, né? Vê essa coisa de pô, a gente tem distribuição, a gente tem a Farnell que foi embora, né? A Farnell foi embora, teve outras empresas que foram embora também, que fecharam as portas. Porque, cara, quando você pega gente que não paga imposto, né? Você compra o componente, às vezes vem sem imposto, e não dá pra fazer uma produção assim. Então o grosso da receita não vai, mas não é um mercado desprezível, né? Então, vamos lá. Muito, muito legal essa sua pergunta. Olha só o que acontece. A gente precisa separar algumas caixinhas, alguns nichos aqui, para eu te explicar aonde que uma venda de um site chinês poderia ter impacto. Uma coisa é você ter produções de altíssimo volume de produtos e equipamentos, tá? Uma empresa que produza mais de 10 mil equipamentos por ano no Brasil não vai conseguir ter benefício nenhum num site desse chinês de compra, tá? Entre 10 mil e 5 mil unidades, dependendo da condição de mercado, os mercados online, que são nitidamente DigiKey, Mouse, Farnell, Newark, tá? Poderiam atender one-shot shopping, né? A compra de uma única vez para atender um lote de 5 mil peças. Isso o cara conseguiria comprar, tá? Abaixo de 5 mil peças num ano de produção, a gente começa a entrar numa zona em que é mais a zona de um protótipo, de um cabeça de série, de uma teste, de um piloto, né? De testar alguma coisa. E aí, esse tipo de mercado atenderia esse público, tá? E quando a gente fala, por exemplo, de um produto high-end, quer dizer, quando a gente fala de volume, beleza, mas quando você tem um produto high-end, né? No lugar que eu tô, de projetos, existem muitos produtos que são high-end. Ou produtos altamente especializados, por exemplo, tem um FPGA que custa $1.500, por exemplo. Nesses produtos, naturalmente não vai dar para você fazer 10 mil peças por ano, porque é um produto, cara, você vai vender um daquele produto no ano e vai pagar a sua equipe de desenvolvimento, por exemplo. Sim. Nesses existe competição nesse mercado? Olha só, tente comprar uma FPGA de $1.500 num site desse chinês. Difícil encontrar. Você não vai ter. Difícil encontrar. Você não vai ter. Então, se a gente tá falando de alguma coisa extremamente high-end, tá? Esse mercado chinês não atende. Não vai ter lá disponível, tá? Eu tenho alguns clientes no Brasil que sofrem exatamente do que você tá falando, duas áreas notórias. A área médica e a área de telecom para a infraestrutura do 5G. Hoje, para se ter um telefone 5G que tenha 1 gigabit de taxa de transmissão, a estação celular que está falando comigo
tem que ter um back-end que consiga falar com 10, 20, 50 telefones desse a 1 giga. Então eu preciso exatamente de uma FPGA dessa que você citou, lá na estação celular, com capacidade de processar um throughput de 7 GB, de 10 GB, de 50 GB. Um chicletão desse. Cara, um chicletão desse, dependendo do throughput que nós estamos falando de chip que vai de $500 a $4 mil. É isso aí. Tá, $4 mil, né? Ele não vai achar isso num AliExpress da vida. Entendi. Não tem. E digo mais. Se ele achar isso no AliExpress e comprar e soldar na placa, sou capaz de pegar uma aposta com nossos amigos. Não vai funcionar. Acontece muito. Acontece muito. E se ele virar para o distribuidor oficial, por exemplo, para a Avnet, que somos distribuidores oficiais da AMD Xilinx, que é uma das FPGAs que fazem isso, pedir suporte, eu falo assim, amigão, liga pro Xing Ling. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Porque aí uma coisa muito legal para os nossos ouvintes ficarem atentos. Uma das coisas que me assustou quando eu entrei a fundo no mercado da distribuição é o nível de rastreabilidade que um semicondutor tem. Eu consigo saber quem era o operador da máquina em Taiwan, em que turno que ele estava quando ele fez aquele CI. Em que caixinha que entrou. Para quem que vendeu, em que centro de distribuição. Cara, é um backlog, um tracking, né, de onde esse cara andou. Impressionante. A hora que ele me der um chip de $1.500 para eu fazer uma análise de falhas porque não está funcionando, e a gente colocar isso num raio-x e ele pegar uns códigos internos que tem gravado dentro do chip, desculpa, isso aqui não foi comprado da Avnet, eu não tenho nada a ver com isso. Um caso que eu atendi era de um produto de áudio muito, não chega a ser high-end desse nível, né? Mas é um produto caro de áudio, de nicho, né? E eu abri dentro e tinha um chip da Texas dentro. Sim. Um TMS 360. Não era um processador, era um amplificador de áudio. Ah, sim. Só que é daquela linha high-end lá. Sim. Os OPA, né? Sim, OPA. E aí era um baita de um chip que inclusive eu usei num outro projeto. Então eu tinha familiaridade, tinha uns em casa. E eu paguei $10 cada chip. É um chip caro para um amplificador de áudio, né? E aí esse cara tinha um. E aí o que eu fiz? Eu fui ver se tinha para trocar. Falei, não vou usar o meu aqui, porque tá numa placa que eu fiz. Não tinha uma... Você tinha que dessoldar. Falei pro cliente, cara, tava consertando que era amigo meu. Falei, cara, eu vou trocar aqui pra você, mas é melhor a gente comprar um novo, pra ter certeza que é o produto novo, né? Fui na Digi que não tinha. Né? Out of stock porque tava com lead time altíssimo. Aí fui olhar no AliExpress, R$2. R$2 uma fita, cara. Aí você vai nos comentários, aí tem um cara falando assim, ó. Botei na minha placa e achei estranho, porque eu fui fazer algumas medidas do processador, do operacional aqui e não tá igual. Aí eu resolvi decapar Era outro chip. É um TL074 que custa nada. Nada, entendeu? E aí isso acontece muito, cara, assim... Na pandemia, houve um aumento da fraude de componentes eletrônicos muito grande, tá? Os brokers, como a gente chama, que são os distribuidores não oficiais, os caras que não são homologados pela Texas, como você está citando, eles ficaram milionários. Porque eles faziam exatamente isso, eles remarcavam os componentes. É golpe. Só que o cliente está desesperado, achando que aquilo vai ser uma solução, ele cai no golpe, testa e descobre da pior forma possível de que não... E aí... Se o cara comprar um negócio desse, vier para a Texas pedir suporte, a Texas tem como rastrear e saber que é um golpe. E nunca vai dar suporte. Entendi. Quer dizer, inclusive dá para rastrear se foi uma coisa que foi rejeitada na fábrica ou se foi uma coisa de fato falsificada. Total. De novo, vou repetir porque essa informação demorou para me cair a ficha para mim, né? Impressionante a rastreabilidade de semicondutores nesse mercado. Os caras sabem a capivara inteira do que aconteceu com aquele cara. Interessantíssimo. Impressionante. Cara, assim, a gente tem 1 milhão de assuntos que a gente pode continuar tratando, né? Mas assim, eu tenho 2 pra gente fechar. Vamos lá. Porque senão a gente não tem... Mas não era mais 7 horas de... Não, vamos embora. Ó, é o seguinte, tá, pessoal? Eu gostaria que fossem 7 horas, mas infelizmente eu tenho que reservar alguma coisa pros próximos, tá?
Dois pontos muito legais, cara, que assim, o primeiro é a foto do osciloscópio que você botou lá, o Logic Analyzer. Então, pra quem não sabe, o Alessandro ele tem um LinkedIn bastante ativo e tem muita coisa legal que eu vou lá e comento mesmo, e ele vai lá e interage com todo mundo que comenta. É muito legal esse teu perfil, né, do LinkedIn. Tem muito caos lá, bate-boca que a gente tem, tudo saudável, bacana. Você sabe, deixa eu pegar um negócio aqui com isso que é importante o pessoal que tá me ouvindo. Você sabe que por conta do meu LinkedIn, da atividade que eu sou, você viu o quanto eu sou rápido ali, o pessoal resolveu mudar o meu cargo. Ah, é? Porque meu cargo na Avnet é Field Application Engineer, FAE, tá? E o pessoal falou que não, cara, você é um FAE, você é um Field Apocalyptic Engineer. Porque, justamente a gente vai falar sobre isso, a foto do osciloscópio, como vários posts que eu faço lá no LinkedIn, são provocações. São para ver o que o pessoal tá antenado, e isso traz discussões muito bacanas, como você viu. Exatamente. Então, essa foto, depois eu vou tentar postar no YouTube, no Instagram lá, eu vou pegar e vou reproduzir o que tá no teu LinkedIn. Legal. E o que é? É uma foto de um analisador lógico, então um aparelho que você pluga lá, para quem não conhece, só do áudio, que não, porventura não conheça, né? É um aparelho que você põe na tua placa lá, põe as pontas de prova e ele te dá os sinais digitais que estão indo. Muitos desses aparelhos de alto, né, desempenho, as empresas tomaram a decisão de pôr um Windows dentro desses aparelhos para facilitar o cara plugar mouse, para interface de rede, enfim, você tem um sistema operacional, você não precisa fazer essas coisas, você só faz uma aplicação específica tua que vai dentro de um computador e tem uma placa lá que faz a aquisição. Você exporta as imagens para a web, por exemplo, você pode fazer isso. E aí acontece, ele botou uma foto de um desses caras e na tela tá um ransomware, quer dizer, aqueles WannaCry. não são vírus, mas são ataques hackers que a pessoa sequestra o produto, exatamente, bota uma mensagem na tela e fala, meu amigo, é o seguinte, se você não pagar tantos bitcoins pra essa conta aqui, você perdeu todos os seus dados do aparelho que é um medidor, gente. E aí bateu uma discussão lá que o uso de sistemas operacionais, de frameworks, de software e tal. E aí eu fiz a provocação que eu trago para o seguinte, a gente tem, pelo menos hoje, que eu vejo, né, algumas categorias de programadores, engenheiros. O Eduardo é um dos caras que tá, pelo menos comigo, nessa que é... Engenheiro precisa saber o que tá mexendo. Pra isso, né? Qual é o hardware e tal. Mas tem muita gente que vem do mundo do software que eu não acho que é por incompetência, mas é mais pela curva de aprendizado. Sim. Se embrenha com frameworks e não sabe o que o hardware tá fazendo e acaba entregando código horrível por conta disso, né? Sim. Como que você vê esse compromisso, cara, do que você vê do dia a dia aí? Cara, olha só. O primeiro curso de microcontrolador MSP430 que eu ministrei no Senai, eu dava aula de linguagem assembly, linguagem de máquina. A gente escrevia os mnemônicos da máquina de estados para o cara colocar um código-fonte. Para eu manipular uma porta JIO, ler um botão, acender um LED, o assembly resolve perfeitamente, você não precisa de nada além daquilo. O problema é quando eu coloco uma porta USB, uma porta Ethernet, um temporizador para fazer um controle de motor mais avançado, um display para colocar uma interface gráfica. Cara, é possível escrever um código-fonte para USB em assembly? Totalmente possível. Só que a sua curva de aprendizagem, cara, tu vai gastar 1 ano e meio. Eu fiz isso em C para áudio, tá? Eu gastei o ano inteiro de 2021. Eu gastei o ano inteiro comprando instrumento. Fazendo um framework para isso. Isso. Tá? O segundo curso que eu montei de MSP430 ainda no Senai, era em linguagem C. E a linguagem C te dava uma abstração. Qual era a abstração? Você ia ler aquela porta onde estava o botão para acender o LED, você escrevia read GPIO, ponto e vírgula. E aquela função read GPIO ia lá nos mnemônicos, criava um código de máquina em assembly, que abria o registrador, via o estado lógico, copiava isso para o endereço de memória e te dava o status. Olha, o botão está pressionado ou está solto, o LED está aceso ou está apagado. Escrever alguns códigos para periféricos de comunicação como USB e Ethernet em C é possível, só que também é demorado. Tá aí o teu relato que você gastou 1 ano fazendo isso. E aí o que acontece? Cada vez mais estão exigindo
que os microcontroladores, que os microprocessadores tenham conectividade, tenham funcionalidades, tenham coisas a mais, né? Agreguem mais funções. E cada função nova que você traz de inteligência artificial, de machine learning, de IoT, de conectividade, é um bando de código em C que você precisa dominar. E não começa a ficar prático você fazer um produto no time to market que o cara precisa para lançar aquele equipamento. O que os caras começaram a fazer? Framework. Sim. Códigos prontos que já trabalham com a internet. Você vai lá no código pronto e fala assim, ó, o meu MAC address é esse. Eu quero abrir uma TCP/IP, quero fazer esse tipo de comunicação. E isso está pronto, encapsulado ali. Muitas vezes o programador não se dá o trabalho de clicar naquele framework e dar uma olhada na estrutura que o fabricante do componente ou daquele framework montou em C, muitas vezes, para fazer aquilo. Ele usa as is sem se preocupar com o que está acontecendo. É aí que aparece aquela imagem do osciloscópio. Se o cara usa um framework sem se preocupar em como ele foi construído, você pode ter brechas de falha de comunicação que quem estudou como aquele framework Explora. é feito, ele explora. Tá? E isso é o grande problema. Então, todo ataque, todo ransomware que você tem, todo WannaCry que você tem, toda coisa que você tem ali em que bloqueia o acesso a um cara, pode ter absoluta certeza que foi o fato dele explorar uma vulnerabilidade de algum framework que o programador não fez a lição de casa de fechar aquilo tudo, tá? E o hacker, o cara que quer invadir, o cara que quer morder uma grana com aquilo, ele foi lá, escovou o bit, entendeu aonde é que estava a vulnerabilidade e criou um cara que explorava justamente aquela vulnerabilidade, tá? Então é assim que acontece. Se a gente começar a subir para abstrações ainda maiores em sistemas operacionais, em C++, em usar tá muito em moda hoje, você tem um processador, você tem um Docker nesse processador. Então você tem um sistema operacional e você faz uma área de memória para rodar outro sistema operacional. Você tem um cara rodando em Linux e você emula um Windows dentro do Linux, cara. É umas loucuras assim que o cara faz. E se esses frameworks não estão muito bem fechados em termos de segurança, é onde aparecem as brechas para um post provocativo como aquele do analisador lógico que foi sequestrado. Tá? Então, eu tenho uma brincadeira que o IoT, a parte de segurança da sigla IoT é a letra S. Ah, mas não tem S no IoT, a internet... Então, não tem segurança. Entendeu? Aí o pessoal entendeu que, é assim, cara. Entendeu? O cara usa a internet das coisas como sem se preocupar que o seu equipamento aqui está conectado, mandando dados para a nuvem, para alguma coisa, e você não sabe como é que esse framework está construído, como é que isso está encapsulado. Eu sou obrigado a falar sobre isso, tá? Hoje tem um chip de Wi-Fi chinês, né, da Espressif, o ESP32, que não existe como os demais fabricantes de semicondutor terem o preço que ele tem. Eu achei impressionante. Eu comentei com o Renato aqui na nossa conversa, falei, cara, eu acho o fenômeno do SP32 impressionante, porque eu acompanhei o 8266 Sim. E o 32. Cara, é uma explosão Não existe... Essa conta eu fiz algumas vezes, principalmente por conta da pandemia, de quantos são os custos envolvidos para se fazer um semicondutor. Para eu entender a minha cadeia produtiva, para eu conseguir conversar com o cliente por que o chip custava tanto, né? E a conta não fecha. Todo projeto de DAI, de produção de um ESP, teria que fazer ele ter um custo na ordem de uns $5. E ele custa $1. E ele custa $1. As ferramentas de desenvolvimento custam $5, $10. Entendeu? Estourando. Aquela plaquinha que vem O chip, se não é módulo, se é só o chip, você consegue em volumes de 10 mil ano, como eu citei aqui, de volume de produção, você consegue ler $1. A pergunta que não quer calar é, a empresa está fazendo chip para levar prejuízo? Diferente. Por que ela está fazendo isso para levar prejuízo? A gente vai entrar
aqui numa seara que eu não gosto, que é a seara da teoria da conspiração. Porque a única coisa que justificaria você fazer um produto subsidiado é a vantagem desse subsídio. Ganhar market share, fazer um dumping, tirar os concorrentes da jogada, ou olhar a coisa mais valiosa que esse chip faz. O dado. O dado? Eu Entendeu? Mas não tem nada que prove isso. Eu não é uma conheço... teoria de conspiração. O que é dado, o que é fato, o que a gente pode, como engenheiro, sentar e afirmar? O custo é muito baixo. Não bate. O custo não bate. Tá? Não é possível uma empresa sustentável vender o volume que vende naquele custo. Alguém está subsidiando. Como não é uma empresa em bolsa, não é uma empresa aberta, que precisa publicar os seus balanços, a gente tem aí uma nuvem de fumaça. Era o que eu ia sugerir, quer dizer, alguém que... É que assim, uma coisa que eu sei que a Expressif faz, eles têm parcerias com a Amazon, se não, a Amazon tem parceria com eles para você integrar o SP2 na Alexa, né? Não, sabe que parcerias eles têm, né? Não, pera um pouquinho. É importante esse ponto de parcerias com a Amazon integrar com a Alexa. Deixa eu explicar um negócio pra você. Eles têm algo assim, não tem? Então, o que acontece? As empresas como a Amazon, a Google, a Microsoft, que tem os seus sistemas de IoT, é exatamente o que você disse. O pessoal que vem do software, às vezes não conhece do hardware. Tá? O pessoal que mexe, que manipula os frameworks, às vezes não entende o hardware que está ali. E o que esses gigantes, como a Amazon, como a Google, como a Microsoft, querem fazer é colocar os frameworks deles funcionais na maior quantidade de hardwares possíveis para, independente do que o desenvolvedor está usando, o framework ser amigável nesse hardware. Então, eles promovem o porte do framework deles com tudo que está bombando no mercado, para que o cara que vá fazer isso não sinta ali uma barreira de aprendizado. É uma evangelização pelo dispositivo também. Bingo. Então, é meio ao contrário dessa impressão que você tinha, tá? Na verdade, esses gigantes, eles não querem ser incomodados em ter que ficar explicando hardware para esse povo que não manja nada de hardware, entendeu? Que é o cara que hoje faz ciência da computação, que faz engenharia da computação, que é um cara que manja muito de framework, dessas unidades de Java, dessas coisas. Mas o cara não conhece o microcontrolador, não entende o que é esse hardware, não teve isso na faculdade. Ele se aprendeu de forma empírica, tá? E aí, ter esses caras portados para os hardwares mais bambambãs de mercado é uma porta aberta para o cara testar isso, entendeu? E isso também se aplica para soluções de inteligência artificial, né? Quer dizer, existem alguns chips similares com mesma coisa, exatamente. O conceito é o mesmo. E para a gente ir para esse último assunto, né, de inteligência artificial, como que tá a parte de IA? Então, aceleração de IA, essas coisas em coisas acessíveis. Quer dizer, eu sei que os processadores, hoje a gente tem processadores específicos para isso, né? Mas a gente tem, por exemplo, engines que fazem as multiplicações que precisam fazer, e você não precisa comprar uma GPU para botar lá dentro, né? Como tá essa adoção hoje dessas coisas? Nessa nova onda de inteligência artificial, os grandes, como Amazon, Microsoft, Oracle, Google, eles ganharam muita grana, mas muita grana, porque eles venderam a ideia de que não se preocupe com inteligência artificial. Mande para a minha nuvem, clique duas coisas aqui no meu framework, diga o que você quer. Você quer reconhecer figura de gatinho? Eu tenho um modelo treinado para figura de gatinho. Só me suba as figuras de gatinho, eu treino isso e você usa. Todo mundo tem internet em todos os lugares, né? Sacou? Só que aí, uma conta que as pessoas, e principalmente na área que eu atuo, as empresas estão começando a fazer, é que o cartão de crédito no final do mês vem com uma conta de $20 mil, $40 mil, $100 mil para pagar. Porque se você montar uma planta industrial com 5 mil sensores, e esses 5 mil sensores mandando esses dados para ser processado em nuvem, meu amigo, você vai alocar um monte de processador lá na nuvem, com as GPUs da NVIDIA, com um monte de... Maravilhoso. Com tudo clicável na tela, mas bicho, o custo disso é absurdo no final do mês. Tá? E aí caiu uma ficha, que é o seguinte, bicho,
Se eu não posso gastar $20.000 por mês para fazer uma planta aqui de 200 sensores na minha fábrica. Eu preciso tirar esse processamento da nuvem. E aí a palavra da moda é o Edge Processing, processamento na borda. E aí começou a nascer uma linha gigantesca de microcontroladores, de microprocessadores, trazendo para dentro deles máquinas de processamento de redes neurais. Então, eu dei uma palestra recentemente no TTC falando sobre isso, tá? Tem vários fabricantes de semicondutor que estão disponibilizando ferramentas gratuitas para você fazer o treino dos seus sensores, tirar ali a inferência matemática, os cálculos matemáticos, a inteligência, o aprendizado de máquina que você precisa, e você descer isso não para a nuvem, mas local, no seu hardware. Tá? Eu vou citar um projeto que eu trabalho há 4 anos nele, em parceria com um cliente, isso é público aberto, qualquer um aí pode entrar, clicar e ver, é bem bacana. Procura VEG Motor Scan. VEG é aquela fabricante de motores de Jaraguá do Sul, uma das gigantescas brasileiras aqui, né? Que fabrica mais de 10 mil motores por dia. E eles começaram a colocar nesses motores uma caixinha desse tamanho, presa num parafuso, que começa a medir campo eletromagnético, temperatura, vibração, e com isso ele começa a captar esses dados e ver o comportamento do motor. Na primeira versão desse VEG Motor Scan, os dados eram lidos aqui, encapsulados num rádiozinho Bluetooth, Zigbee, LoRa, qualquer técnica, e mandado para a nuvem. E o processamento acontecia todo lá. Então havia essa bilhetagem, a nuvem que pagava a conta. E a conta. Na segunda versão, nós tiramos aquele microcontrolador simples e colocamos um novo microcontrolador de poder de processamento para a inteligência artificial, para machine learning, e agora todo o processamento acontece no motor. E eu mando para a nuvem apenas dizendo, olha, o motor vai quebrar, o motor vai parar, o motor está com esse problema, o motor está bom. Eu não mando mais a nuvem pensar. A bilhetagem aqui desceu de $20.000 por mês para $500 por mês. Que é dado, consumo de dados. Que é dados, que é consumo de dados, bem pequeno. Então, na parte de machine learning, de inteligência artificial para a internet das coisas, indústria 4.0, o que está acontecendo é esse movimento. Os fabricantes de semicondutor começar a desenvolver chips e produtos capazes de processar esses dados na borda. Entendi. E reduzir a dependência da nuvem. Fantástico, cara, fantástico. Cara, é assim, eu tenho a lista de coisas aqui, ela segue, mas eu acho que assim, a gente tá louco pra te ver de novo aqui. Então, por N razões, eu vou primeiro agradecer, né? Porque você foi, cara, super ponta firme, rápido, solícito. Puta, eu agradeço demais tua presença aqui. Você foi, sabe, nota 10. Tamo junto. E, cara, a primeira coisa, eu vou deixar o espaço, né, pra você, cara, fazer propaganda nas redes sociais, teu trabalho, o que você quiser fazer. A câmera está aqui. Legal. E aí você que decide com quem você quer falar, com os seus ouvintes, com os ouvintes do Marracast, com quem você preferir. O Marracast para mim é uma novidade, como disse, te conheci há pouco tempo através das indicações, né? Estou inclusive com uma filinha de vídeos para assistir, para ver os meus outros colegas que passaram por aqui. Aproveita o começo. Isso aí. E duas coisas que eu queria deixar aqui pro público do nosso podcast aqui. Eu tenho todas as redes sociais, não tenho TikTok, que minha barba branca já não me deixa ter TikTok, não sou da geração TikTok, ok? Mas LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, eu tenho tudo, mas quem eu uso de verdade profissional é o LinkedIn. Então me procura no LinkedIn, Alessandro Cunha, tá? Vocês vão me achar, depois se você puder deixar um link lá para eles. E uma coisa que eu sempre faço no LinkedIn são provocações como essa. Então, devido ao meu trabalho na Avnet, devido ao nível de treinamento que eu preciso ter dos fabricantes, a gente acaba tendo acesso a muito dado, a muita informação, a muita coisa que vai impactar os produtos nos próximos 3, 4 anos. Por conta de No Disclosure Agreements, né, os NDAs, eu nunca vou citar uma informação que seja confidencial, porque senão eu sou demitido por justa causa da empresa que eu trabalho. Mas as coisas que estão públicas, abertas,
e que dão insights sobre o que está acontecendo, eu sempre coloco lá. Então, o cara que me acompanha no LinkedIn, com essa cabeça, opa, deixa eu olhar aqui 2 páginas para dentro do que o professor está postando, vai ter alguns insights do mercado de semicondutores, do mercado de eletrônica, bem bacanas. E você que deu um scrollzinho lá, você viu que o nível de interações é fantástico. Eu já vi muito quebra-pau acontecer lá de cara com posições antagônicas. O pessoal já umas 3 vezes vieram me perguntar, mas você não fica chateado? Eu falo, não, cara, eu adoro aquilo. Aquilo lá, eu adoro ver o pessoal se matando lá, brigando por coisas, colocando pontos de vista diferentes. Quando aparece um ou outro babaca falando alguma coisa desrespeitosa, ofensiva, eu respondo cara e bloqueio. Só isso. Ó, meu amigão, aqui não é espaço para isso, nunca produzi nada assim, não é isso. Então, é um ambiente profissional. Eu uso muito do sarcasmo que a engenharia nos dá, né? Infelizmente, somos movidos a café e sarcasmo, né? Mas, cara, nada desrespeitoso. Então, isso é um canal. E aí, a outra coisa que eu queria colocar aqui pro teu público, né? Para nos ajudar, eu tenho uma parceria de longuíssima data com o Portal Embarcados, www.embarcados.com.br. Os meninos lá, o Fábio, o Thiago, o Diego Sueiro, o Henrique Pérsico, né? Que fazem aqui no Brasil um trabalho excepcional para promover a eletrônica no Brasil, tá? Eu estou com eles desde 2009, quando eu apresentei o primeiro seminário de embarcados que eles fizeram. Eu estava lá fazendo uma palestra de microcontroladores low power, onde eu começava a falar do MSP 430, para você ter uma ideia, tá? E hoje, em algumas dessas parcerias que a gente faz lá com embarcados, eu tô com uma série de cursos online sendo vendidas lá. Então, a gente tá com uma academia do STM 32H7 sendo colocada lá. Então, o pessoal que quiser entender um pouquinho a fundo do microcontrolador, a gente colocou lá nesse curso 5 módulos, onde o primeiro módulo o cara pisca LED e o último módulo ele usa inteligência artificial e machine learning para operar as coisas. Então, eu varro um espectro muito grande. Então, eu venho falar de periféricos, eu venho falar de conectividade, USB, Ethernet, eu venho falar de RTOS, sistemas operacionais em tempo real, e aí eu fecho com chave de ouro, com machine learning e inteligência artificial. Então, apesar de eu estar como CLT numa empresa global com mais de 15 mil funcionários no globo, que fatura 40 bilhão de dólares por ano, eu nunca deixei de ser o professor Alessandro. Então, adoro esse negócio de sentar aqui, conversar com o público, dar aulas. Isso aqui me motiva, né? Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre sistema embarcado, sobre microcontrolador, dá um pulinho lá no Portal Embarcados. Tem alguns artigos. Quando a Saber Eletrônica parou, fechou, não tinha mais como publicar, eu migrei vários dos meus artigos, minhas escritas, para o Portal Embarcados. Na pandemia, eu escrevi um artigo que pessoas de compras das empresas vieram falar comigo, me agradecendo pelo artigo de por que não tem componente eletrônico. Porque eles começaram a entender por que não estava conseguindo comprar componente. Entendi. Então foi uma coisa assim, legal. Então eu gosto bastante disso aí. Legal. Cara, eu aprecio, né, tua presteza em vir aqui, né, o que você faz, seu trabalho, tanto educacional quanto a provocação, a parte de distribuição. Então, será um prazer contar com você de novo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, espero vir mais vezes aqui. Legal. E esse, pessoal, foi mais um MarraCast com o grande professor Alessandro Cunha. Você ouviu as informações das redes dele, vai lá dar uma conferida. E deixem aqui o comentário de vocês, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, deixem o sininho aí pra gente avisar quando tem vídeo novo. E fiquem atentos para os próximos conteúdos da gente, beleza? É isso aí. Valeu, gente!